41. Eu vou seguir, então, na leitura da 41, e daí depois a minha tocaia, Jaque, continua a próxima, e daí depois a Vanessa, pode ser? E daí, quando o Wilson sempre faz as intervenções dele bem pontuais, e quando sentir necessidade, nos corrige, nos ajuda. Eu vou seguir aqui, então. A 41ª. Que sucederia se, durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa encontrar? Não. Seria contrária à lei que rege a união da alma e do corpo. B. Mas se o golpe for dado subitamente e de improviso, o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Nota: interrogado sobre este fato, respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Não. A matéria sempre o influencia, mais ou menos. Nota: uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. A. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Sim. Pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraz permanecer, e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse. Não o interesse. Eu acho Vanessa? que tu consegue ler a 43ª ou discutimos aqui primeiro essas duas? Porque eu observo aqui, ó, na 41ª e na 42ª questões, fala sobre a separação, né, do espírito do corpo durante o sono, e aí comecei lendo, se a ausência do espírito, se durante a ausência do espírito o corpo fosse ferido mortalmente, o espírito continuaria ausente ou retornaria. E aqui nos explica que não, né? Que isso não pode acontecer, essa ausência não continuaria. A união da alma e do corpo é contrária às leis divinas, a separação da alma e do corpo seria contrária às leis divinas, né? Muito interessante, eu acho que é uma questão que nos traz muita reflexão aqui, né? Quanta a gente sempre pensa que, às vezes, morrer dormindo seria mais confortável, né? E pelo que eu vejo aqui, nem sempre, né? E na 42ª, que ele fala que o espírito, durante o sono, de uma pessoa evocada durante o sono, é tão livre de se comunicar como de uma pessoa morta? Não, porque a matéria sempre influencia mais ou menos. Então, como a nossa matéria nos é importante, né? Como a gente precisa evoluir, porque a matéria é tão pesada, tão densa. Claro, espiritualmente, quando está no meio espiritual, a comunicação é mais leve, né? Mais livre. Quem é que gostaria de complementar? Eu acho já que podia continuar a leitura ali, mais uns 2 itens, tá? Aí eu não sei se a Vanessa... Lê, Vanessa? Uhum. 43. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada?
Ainda que difícil, não é absolutamente impossível, porquanto, se a evocação produz efeito, pode dar-se que uma pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar-se. Como um espírito, senão nos momentos em que sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um topor aproximado do sono, mas semelhante ao efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito energética e que se existem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento inoportuno, a pessoa não querendo dormir, oporá resistência, e se sucumbir, o seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre, seu espírito pode vir e ter com aqueles que o chama do mesmo modo que poderá ir a algures. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e está à procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Evocado, uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Não. Vós mesmos sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito sabe, podendo às vezes deixar o fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Letra A. A quem pode evocar-nos, sendo nós como somos seres obscuros? Pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo, ou em outros. Pode fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo, ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado, e quem responderá. Continua? O que vocês acham? Temos alguma coisa já para comentar, né? Não sei se alguém gostaria de fazer um comentário. Eu penso que aqui a gente sempre deve lembrar que esses ensinamentos foram coletados pelo Allan Kardec, né? E que atualmente a evocação não é realizada, né? A gente tem que sempre pensar com o que eles estavam pesquisando e se informando naquele momento do tempo, né? Que hoje nós já temos essas informações mais amadurecidas, naquela época era tudo primário ainda. Aqui, eu, no caso, eu acho que é uma evocação, pelo que ele está falando aqui, de pessoas vivas, né? No caso, um espírito que já, né, ele pode nos chamar para conversar, como está dando o caso ali de um outro espírito que nos foi familiar numa outra encarnação, onde a gente teve algum contato, amigos de outros mundos, outros que às vezes a gente lembra como se fosse um sonho, como aquele, sabe, quando tu sonha com uma pessoa já falecida. Eu tive uma experiência da minha avó, que veio antes da Lelê nascer, veio me dizer que eu ia ter um bebê. E eu não recebi, até foi algo assim que eu acho que estavam todos, né? Estava a tia Sirlene, que está ali, estava a tia Silane, estava todo mundo sentado numa sala, assim, e entrou a minha avó. E aí a minha avó olhou para mim e eu disse assim: vó, eu não acredito que eu estou te vendo. E eu disse: quanto tempo? Porque eu sabia que ela já tinha desencarnado, eu sabia que eu estava vendo o espírito dela. E aí eu falei assim: meu Deus, eu não acredito que eu estou te vendo. E ela disse: eu vim te trazer uma notícia. E aí eu disse: vó, e ela: sim, a tua família vai aumentar. E eu disse: eu vou ter mais um filho de 4 patas, porque eu era tão descrente que eu ia conseguir ter filhos, que eu imaginava que eu só conseguiria ter cachorros ou gatinhos, né? Aí pensei assim: eu vou ter mais um filho de 4 patas, e ela: não, dessa vez vai ser de 2. Brincou assim, e me disse o nome da minha filha. E até no outro dia eu contei para o grupo da família que eu tinha sonhado com a avó, mas não contei o detalhe da gravidez, porque eu não acreditava de fato que eu ia ficar grávida. E depois ali de um mês e pouco eu descobri que eu estava grávida realmente.
quando ela veio fazer essa... Eu acho que é essa questão dessa comunicação que pode ocorrer, né? Mas é o telefone tocando de lá para cá, eu acho que essa evocação é eles chamando a gente para conversar, né? A gente não deve, de fato, como a Jaqueline falou, fazer evocações, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, mas eu achei interessante. Alguém mais quer comentar? O Wilson deseja acrescentar o seu conhecimento às nossas leituras aqui? Primeiro, você falou que a minha participação poderia acontecer para corrigir ou ajudar. Participar, eu diria. Porque nós não nos corrigimos uns aos outros, nós aprendemos em conjunto. E a vida é um eterno aprendizado. Sempre aprendemos com quem está há mais tempo estudando ou que tem um maior conhecimento. Mas aquele que tem maior conhecimento jamais deve corrigir o próximo, deve levar ele a pensar, a raciocinar. Que o Espiritismo convida-nos a pensar. E hoje nós temos muitas ferramentas que às vezes nos liberam do reflexionar, do pensar. Tem ferramentas ótimas que nos auxiliam, que são a inteligência artificial, mas temos que tomar cuidado com o uso dessas ferramentas, porque o que elas fazem? Elas utilizam fontes disponibilizadas na internet. Então, quando ela dá uma resposta, ela refere à fonte. A gente tem que ver se a fonte é verdadeira. E quando nós conversamos entre nós, nem sempre nós damos as fontes. Então, se alguém ouve outra pessoa falar que ela entende, que conhece mais, ela pode tender a acreditar que é verdade sem questionar e sem perguntar. Eu estou fugindo um pouco do assunto, mas só para a gente focar nessa questão da fé raciocinada, ou seja, de ter a fonte. Nós estamos estudando aqui a evocação dos espíritos. A Vanessa falou do seu encontro com sua avó. Não é exatamente uma evocação para uma sessão mediúnica, porque Kardec aqui trata deste tópico. Eu vou fazer uma sessão mediúnica e vou evocar um espírito encarnado ou desencarnado para se manifestar e trazer a resposta ou alguma informação que eu necessite. E daí ele trata de como isso deve ser feito. No caso da Vanessa, também não dá para dizer que não foi uma evocação, ela poderia estar mentalizando a sua avó. Aí é uma evocação involuntária. Mas como não estava fazendo uma sessão mediúnica, houve o desdobramento pelo sono e o encontro nesse estado. Também não deixa de ser correlato. Então é uma coisa que nos leva a raciocinar. Kardec, aqui neste livro, na questão 41 e 42, nos itens, aliás, trata das evocações dos encarnados, no estado de sono. Vamos ver o que ele diz aqui na 41. Que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido? Até nem parece que tem a ver com a evocação, né? E a resposta é: seria avisado. E nós pensamos, pessoas que são soterradas e outras que são até assassinadas, levam um tiro na têmpora enquanto estão dormindo. Segundo a informação dos espíritos, o espírito é de alguma forma avisado que vai acontecer. Ele não está ausente. Ele pode no exato momento voltar no corpo e estar presente, porque segundo o livro dos espíritos, não poderia o espírito retornar e encontrar a porta fechada porque o corpo teria morrido. E daí mais adiante lá fala que seria muito cômodo se não houvesse a impressão da desencarnação nesse processo para quem procura fugir dos seus problemas pela porta do suicídio. Seria bem simples. Pede para alguém, vai lá, me mata enquanto estou dormindo. E aí não sentiria nada. Mas não, na natureza não existe nada sem consequências. E mesmo que por acidente, pelas leis de Deus, segundo dizem os espíritos aqui, nós não
estaríamos como espírito ausente do fenômeno que nos impediria de retornar ao corpo físico. Daí ele diz na questão A, na pergunta, aliás, assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar. Imaginemos nós, né? Tem gente que diz assim, foi dormir, acordou e estava morto. É uma brincadeira popular, né? É o que dá a impressão. A pessoa morreu dormindo, dizem. Não. Seria contrário à lei que rege a unidade da alma e do corpo. Mas Kardec não se contenta com uma resposta sem aprofundar a questão. E nós devemos fazer o mesmo. Porque, então é assim. Não, mas daí ele pergunta, mas se o golpe for dado subitamente e de improviso, é esse caso, por exemplo, que eu mencionei, a pessoa está dormindo e dá um soterramento, não esperava que fosse haver um deslizamento. Ou então vem alguém e a assassina. E a resposta dos espíritos, o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Ele não explica que forma. Kardec poderia perguntar de que forma ele será prevenido. Pode ser por uma questão vibracional, aí já entramos no campo da teoria, não é uma afirmação deles. Aí devemos fazer a nossa avaliação. Ou o nosso protetor pode nos chamar e nos trazer, então existe mais de uma possibilidade. Depois da questão 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como de uma pessoa morta? Essa é outra indagação, porque todos nós somos espíritos. A diferença é que uns estamos encarnados e outros desencarnados. E tanto uns quanto os outros podem ser evocados. Mas qual a liberdade de comunicação? E daí a resposta é que não. A matéria sempre influencia. Nós não temos inteira liberdade. Como no caso ali foi a Vanessa que falou, né? Isso, que se comunicou com sua avó. Ela não tinha a inteira liberdade que tem um desencarnado de se locomover. Mas foi possibilitado porque a sua avó veio até ela. Não necessariamente ela tenha ido até a sua avó, o espírito da sua avó. E daí tem uma nota aqui, ó. Uma pessoa que se achava nesse estado, a quem foi feita essa pergunta, respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu achava assim tão chocante. Por que os espíritos chamam de grilheta o corpo? Ou usam umas linguagens que até nos parece pejorativa. Mas vamos pensar. O espírito tem muito mais liberdade e muito mais percepção do que o rodeia no estado de espírito, mesmo que errante, necessitado de reencarnar, mas não encarnado. Porque quando encarnados nós temos 5 sentidos só, que nos possibilitam nos comunicar ou sentir o meio em que nos encontramos e interagir. E isso é bastante limitado, mesmo que a pessoa esteja em sono, ela estará vinculada ao corpo. E de certa forma isso dificulta um pouco essa comunicação. E aí Kardec pergunta, e poderia ser impedido de vir, nesse caso, né? Por se achar em outra parte? E aí tem uma questão bem interessante. Pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer. Então não acode a evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse. Aí tem 2 questões. A pessoa que evocou, ela é uma pessoa que interessa o seu relacionamento com o que está dormindo? Outra, quem está dormindo em desdobramento está num lugar que lhe apraza tanto assim que ele prefira continuar ali a atender a um chamado de quem quer que seja? Porque na vida de vigília nós nos conduzimos conforme as condições nos permitem nos conduzir. Tem as leis humanas que regem a conduta no geral da sociedade, e quando nós somos observados, nós nos conduzimos através do que ditam essas leis, sob pena de respondermos penalmente, até por isso, quando se trata da área penal.
Mas quem garante que no estado de liberdade pelo sono a pessoa se mantém ainda com esse comportamento, ou ela dá vazão aos seus instintos ainda não superados? Então ela pode estar em lugares que, quando no estado de vigília, não se permitiria estar, por as questões que eu acabei de mencionar, mas ali, como a sua liberdade é maior, ela pode sim se encontrar. Inclusive, as obras básicas, se não me engano, do Evangelho, dizem que muitas vezes a pessoa em desdobramento vai beber em regiões funestas ainda mais elementos que satisfaçam a sua inferioridade e dê vazão àquilo que ela ainda não superou. Porque pelo que eu aprendi, nós temos uma autocensura baseada no que nós aprendemos e que nos faz conduzir em vida de sociedade de acordo com esta autocensura. E o que embasa a nossa autocensura? É o aprendizado das questões morais e a consciência da lei sobre a quais estamos submetidos no país em que nos encontramos. Então são essas duas questões que fazem. Mas no estado de desdobramento, nada disso me impede. Eu sou livre para agir. E aí sou evocado. E qual o fim da evocação? Me interessa? Então pode ser que o espírito não se interesse e não venha. Depois, na 43, é absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada. Kardec já entrou para o extremo oposto por causa dessas dificuldades, né? E diz, ainda que difícil, não é absolutamente impossível. Aqui ele está tratando da pessoa acordada. Nós aqui, por exemplo, nós estamos conversando. Aí, em qualquer lugar do planeta, alguém resolve lá, vamos evocar o espírito, vamos dizer, da Vanessa, ou da Jaqueline, ou do Wilson. Nós estamos em condições de responder? Pelos estudos aqui feitos, nesse intercâmbio de conversas, de exposição de raciocínio, nós não estaríamos em condições, não estamos. Porque o nosso foco é outro. Assim como aquele espírito desencarnado que está numa região que lhe apraz, pode não se interessar em ser solícito a quem o evoca, nós também não estamos em condições. Mas se o assunto for de extrema importância e nos interessa, nós podemos entrar num estado de sonolência e de repente ceder. Nos desligarmos do que está aqui acontecendo. A pessoa tem a opção até de fechar a câmera e de repente ficar alheio. O que está sendo comentado chega aos seus ouvidos, mas seu cérebro já não mais percebe o que está acontecendo, porque ela está numa outra vibração e de repente nessas condições pode lá se manifestar, mas nunca assim estando plenamente ativo, porque daí seria a pessoa se desdobrar em duas. Isso não existe. Embora exista o fenômeno da bicorporeidade, este também não acontece enquanto a pessoa está plenamente ativa. Ela tem que estar no estado de sonolência, de não vigília 100%. E também tem uma outra opção. A pessoa pode entrar no estado de sono através do magnetismo. O magnetismo pode ser mediúnico, que ele é misto, mas as experiências que Kardec fazia na época era magnetismo humano, simplesmente. A pessoa pode impor as mãos, utilizar da sua energia e colocar a pessoa em sono. Quem domina a técnica do hipnotismo faz isto. Eu já vi uma apresentação há muitos anos, foi em Castro, no Paraná. Mas a pessoa fez um teste antes, para ver quem era suscetível a sugestões. Foi feito isso num cinema da cidade. Aí eu me lembro que a sala estava cheia. Ele mandou as pessoas colocarem a mão assim na cabeça, diminuiu a luz e colocou uma música de fundo que foi aumentando de volume, e ele falando palavras sugestivas cada vez mais alta,
dizendo para a pessoa se concentrar na sua fala e na música. E daí ele disse assim: as suas mãos agora estão grudadas, você não pode remover as mãos. E daí deu um comando e mandou acender a luz e disse assim: agora desconectem as mãos. Os que não fomos sugestionados, eu queria ser, mas não fui, fizemos assim, estávamos libertos. Mas vários jovens e rapazes e moças não conseguiram, ficaram com as mãos presas. Foi uma coisa interessante na época, um costume diferente do de hoje. Houve essa notícia de que ele ia dar essa demonstração, nós pagávamos para entrar, o pai nos levou, eu e o meu irmão, e o colégio liberou toda a turma para participar. Hoje eu acho que dificilmente isso aconteceria. E daí ele começou a fazer com que essas pessoas vivessem outra realidade. Mas ele disse que ninguém faz, mesmo hipnotizado, o que não deseja, o que não gosta. E então é possível fazer que a pessoa entre no estado de sono. A pessoa fica totalmente alheia. Inclusive ele conseguia trocar o nome da pessoa. Ela ficava assim num estado de ebetação, ebetado, não natural. A menos que ele desse um comando para a pessoa voltar ao normal. Então é possível fazer essa magnetização. O hipnotismo está aí para demonstrar. Mas ele diz assim: o sono forçado, o sono não forçado é sempre preferível. Ou seja, que a pessoa esteja dormindo porque é o horário dela dormir. Porque mesmo forçado, ele pode estar preocupado. Digamos assim, eu consinto que evoque a mim. As pessoas dizem meu espírito, mas a mim, enquanto estou no estado de vigília. E daí ela fica ansiosa porque ela quer dormir. Talvez tenha acontecido isso comigo. Eu queria participar, mas a minha ansiedade, uma das razões, eu não fui sugestionado. Então daí fica mais difícil. Mesmo que a pessoa consiga dormir, ela não vai estar totalmente livre. Ela vai estar preocupada com o objetivo. A 44 foi lida também, né? Ou não? Quanto à lembrança. A pessoa que é evocada, por exemplo, a gente não sabe. Nós estamos tratando da evocação. Quem é que pode se interessar em nos evocar? Mas eu não sou ninguém importante. Quem é que vai se interessar em me evocar? E aqui diz que nós podemos ter sido importantes em outras encarnações, não sabemos quem fomos. E mesmo hoje alguém pode se interessar. Digamos que eu tenha sido uma personagem lá, boa ou má, que interessa a um estudioso saber como eu me encontro, como eu estava na época. Então durante o sono pode acontecer de ser evocado. E também nós podemos vir de outros planetas, podemos ser evocados até em outro planeta, por alguém que se recorda de nós. Ou, digamos que, não no meu caso, que já estou com certa idade, mas uma pessoa mais jovem. Aí tem uma família que desencarnou alguém e que eles procuram saber informações a respeito de alguma coisa muito importante. Por exemplo, um testamento ou alguma coisa que tenha sido deixada e que ninguém sabe onde se encontra. Pode acontecer de evocar o espírito de uma pessoa recém-encarnada ou jovem ainda, com o nome que ela tinha na outra encarnação. Então isso é possível. E daí ele pergunta se a pessoa tem lembrança. Não, vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Então nós somos evocados mais do que... Às vezes a gente tem um sonho fugitivo ou fugidio. Quando acordamos, parece que lembramos, daqui a pouco esquecemos. Pode ser que tenha acontecido algo semelhante assim. E daí ele entra na questão: quem pode nos evocar? Eu acabei de falar sobre isso. Então, resumindo, na minha percepção, seria isso sobre esses 4 tópicos. Deixo para vocês fazer os demais comentários. Alguém mais quer comentar? Ou podemos prosseguir, então. Eu vou pedir para a Sirlene ler para nós. Pode ser, Sirlene? A 45 e a 46? Ok.
Obrigada. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responde ele como espírito ou como as ideias que tem no estado de vigília? Isso depende da sua elevação, porém, sempre julga com mais ponderação o que tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos, é um estado quase semelhante. 46. Se fosse evocado no estado de sono magnético o espírito de um sonâmbulo, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Responderia sem dúvida mais facilmente. Por estar mais desprendido, tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. A. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder de uma pessoa que evocasse a distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só o têm os espíritos completamente despreendidos da matéria. A dona Sandra pode continuar para nós? Na 47 e na 48, que são curtinhas também? Poder-se-ia modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? Sim. Algumas vezes o espírito, não mais preso à matéria por laços tão íntimos, por isso está mais acessível às impressões morais. E essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, ocorre que, com frequência, ao despertar, a natureza corporal o domina e lhes faz esquecer as boas resoluções que pode tomar. 48. O espírito de uma pessoa viva está livre para dizer ou não dizer o que quer? Tem as suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre arbítrio. E como tem maior perspicácia, é mesmo mais circunspecto do que no estado de vigília. A 9 também? 49. Poder-se-ia constranger uma pessoa evocada, pode ser, ia constranger uma pessoa evocando-a a dizer o que gostaria calar? Disse que o espírito tem seu livre arbítrio, mas pode-se dar que, como espírito, liga menos importância a certas coisas do que no estado ordinário. Suas consequências pode falar mais livremente. Aliás, se ela não quer falar, pode sempre escapar às importunações, indo-se, porque não se pode reter seu espírito, como se retém seu corpo. Aqui temos um material muito bom, né, para discutir e que complementa o que a gente falou antes ali, né, o que o Wilson trouxe para a gente, o quanto o material, o quanto as ideias que os espíritos nos trazem depende da elevação destes, né? É bem delicado o caso, né? Bem sensível.
E a questão do sono magnético ali, né, que vem na 46ª questão, se fosse evocado o espírito do sonâmbulo, seria mais lúcido do que de qualquer outra pessoa. Poderia responder mais facilmente, mas tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. Isso complementa o que o Wilson nos trouxe ali, né, naquela questão que antes haviam os espetáculos onde se procurava conduzir a pessoa, né, por hipnose a fazer determinados atos sem que essas pessoas estivessem lúcidas, né? E é bem isso, depende do tanto que a pessoa consegue se desprender, né? Do seu potencial, assim, para esse desprendimento, né? Alguém mais pode comentar? Gostaria de comentar? Eu confesso que achei tudo para mim é novidade, né? Até porque eu não tinha lido essa parte, não participei no último dia de estudo, mas achei assim um pouco confuso também. Agora, né, principalmente nessa última aqui, que a dona Sirlene leu, que a dona... Agora esqueci o nome dela, leu aqui. Eu fiquei confusa, assim. Sirlene. Isso, tudo é parecido. Poder-se-ia, evocando, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar, né? A resposta eu achei um pouco confusa, assim, não ficou claro, assim. Então, é difícil para a gente comentar, talvez ouvir aí o Wilson aí, que ele faz uma coisa bem didática, assim, vai explicando item por item. Acho que seria mais, se aproveitaria mais. Realmente. São questões bem complexas, né? E parecem todas semelhantes, mas cada uma tem uma profundidade muito grande. Então, vamos pedir ao Wilson que, com sua capacidade que estuda, né? Eu também, no último encontro, não participei e confesso que não me preparei hoje para analisar cada uma dessas questões, e são bem profundas, como eu já tinha dito antes. Aí vamos aguardar a intervenção do nosso colega. Bom, eu costumo imprimir, eu tenho o livro, mas imprimo os tópicos que a gente vai estudar. E faço umas anotações. Não sei se dá para ver aí, ó. Quando a gente lê rapidamente, dá a impressão que está entendendo, mas é preciso reflexionar sobre cada palavra colocada. E esse exercício de reflexão faz com que a gente aos poucos vá aprofundando o conhecimento. Eu posso ler o livro dos Espíritos ou o livro dos Médiuns quantas vezes forem necessárias, sempre é necessário, mas digo assim, quantas vezes eu quiser ou for disponível para que eu leia. E cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas, porque é uma evolução, né? Há pouco eu falava daquele caso que eu assisti lá do rapaz que fazia hipnose. Naquela época, para mim, era só uma coisa curiosa. Hoje que eu estou captando o que tinha de possibilidade de entendimento do que ele fazia. Ele não falava dessas questões, acho que não tinha conhecimento de espiritismo. Ele tinha conhecimento da técnica da hipnose, mas estudando esse livro eu começo a entender muitas coisas que lá aconteciam. Aqui, por exemplo, a 45ª, ele fala assim, evocando o espírito de uma pessoa viva, ou seja, encarnada, porque vivos
tanto faz, né? É uma força de expressão. Aí ele responde como espírito, ou seja, como desencarnado, ou com as ideias que tem no estado de vigília. E as pessoas dizem que nós temos as mesmas ideias. A pergunta de Kardec está dizendo que não temos as mesmas ideias. Porque no estado de vigília nós somos influenciados pelo meio. A família onde nascemos, o colégio que estudamos, a sociedade que estamos inseridos, tudo isso influencia no nosso pensar na condição de encarnados. Quer dizer que eu esqueci o que eu aprendi antes, na condição de espírito, fica em estado latente. Neste momento eu trago essas questões latentes que me facilitam assimilar na nova conduta ou ter uma certa resistência a ela e agir de modo diferente do que a sociedade me leva a agir. E então, no estado de vigília, eu posso responder de um jeito, influenciado pelo meio, influenciado pelas ideias da sociedade, e que não é exatamente a mesma resposta que eu daria no estado de desprendimento como espírito. E a resposta dos espíritos, isso depende da elevação. Porém, sempre julga com mais consideração e tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos. E diz que é um estado semelhante ao sonambulismo. O que é o sonambulismo? O sonambulismo está o corpo ali e a pessoa entra num estado de suspensão das percepções dos 5 sentidos e se desprende parcialmente e começa a viver como espírito vinculado ao corpo, utilizando o corpo como um intermediário para transmitir o que ele vê como espírito. Então, quando nós somos evocados estando encarnados, pode acontecer algo semelhante. Nós temos uma percepção melhor. Mas, claro, como ele diz aqui, depende da elevação. Porque tem muitos que, às vezes, julgam melhor encarnados do que no estado de desprendimento ou de desencarnado. Porque a sociedade evolui. E pode haver alguns revés, algum período, mas a evolução é permanente. E a pessoa está sempre aprendendo. E estando inserida, ela é forçadamente, pelo menos em tese, a raciocinar como a média da sociedade raciocina. E esse raciocínio pode ser mais avançado do que aquele que ele tem como espírito. Então pode acontecer que encarnado ele vai até responder pela influência do meio, pela sua autocensura, do que liberto, porque daí ele vai dar vazão à sua inferioridade. Mas se for um espírito mais elevado, claro que vai ser uma resposta mais concisa, mais consciente. E depois, poderá o espírito de um sonâmbulo responder uma pessoa que o evocasse à distância e ao mesmo tempo respondesse verbalmente a outra? Isso aí seria assim, ele evocado em 2 lugares. É uma hipótese, seria muito difícil acontecer, mas é uma hipótese, né? A resposta é: a faculdade de se comunicar simultaneamente em 2 pontos diferentes só a tem espíritos completamente desprendidos da matéria. Quem está completamente desprendido é quem não está encarnado. Então o encarnado não vai ter essa condição de se comunicar em 2 pontos. Bezerra de Menezes, se for evocado em mais de 2 pontos, ele pode, porque ele está completamente desvinculado da matéria, né? Depois, a 47. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando sobre o seu espírito durante o sono? Aí eu retorno àquela experiência que eu disse quando eu assisti aquele homem que fazia, sempre me foge a palavra, a hipnose. Ele disse que ninguém faz o que não lhe apraz. E ele demonstrou isso. Ele colocou as pessoas despertas e perguntou para as meninas se elas gostavam de fazer tricô ou crochê. As que disseram que sim, ele novamente as colocou em estado de hipnose e disse: agora você está fazendo esse trabalho. E daí ele
chamou a atenção de nós que assistíamos, como é que elas se comportavam. Na mente delas, as que gostavam estavam faziam o movimento direitinho, como se estivesse fazendo mesmo o trabalho. Outras começavam a fazer, a mão caía. E ele disse assim que ninguém faz, mesmo por hipnose, o que não gosta de fazer. Ele disse assim, se eu dissesse para uma delas tirar a roupa, se ela gostasse de se exibir, ela tiraria a roupa. Mas as que têm pudor não tirariam. Então o espírito é livre, e a resposta dada aqui, ó. Algumas vezes será possível. Não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha impressões morais. Aqui ele está falando das questões morais. E essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, ele faz um contraponto, acontece com frequência que ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. A pergunta aqui de Allan Kardec foi no sentido de nós podermos aprender alguém vai evocar, por exemplo, um espírito de um empedernido, alguém que a gente sabe que está perdido pelo seu comportamento e que não ouve quem quer que seja que tente aconselhá-lo. Então, vamos fazer um recurso. Quando estiver dormindo, vamos evocar o seu espírito e vamos fazer ele entender que ele está em erro, que ele tem que modificar as suas atitudes. Ele pode até aceitar, mas frequentemente, quando ele desperta, ele esquece. Como eu falei há pouco, a gente às vezes tem uma nítida impressão de algo que vivenciou há pouco tempo pelo sono, mas logo esquece. Da mesma forma acontece com estes. E ele não vai fazer o que ele não desejar. A 48ª. É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira? Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. Sempre o livre-arbítrio vai estar presente. A Jaque aqui falou sobre constranger, na questão 49, que ela ficou em dúvida. Poder-se-ia, evocando a constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? E os espíritos respondem ali de novo. Eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que em estado ordinário. Aí eu retorno àquela questão. Nós, às vezes, damos muita importância às coisas materiais aqui do dia a dia, como encarnados. Mas qual é a importância que nós damos para essas questões quando desencarnados? Eu posso entrar, por exemplo, numa atividade benemerente, me incorporar a um grupo. O que move eu estar lá? É uma ideia de me projetar, mostrar que sou melhor que os outros, ou de coordenar um grupo, ou de fato de fazer a caridade, eu estou lá por amor. Então, isso pode aparecer para quem olha, a pessoa é muito bondosa, caridosa. O que move? É eu querer aparecer ou não? E no estado de espírito eu vou fazer o que me move de verdade, o que me apraz. Divaldo mesmo dizia que quem se sente forçado pela própria consciência a fazer qualquer coisa, ele não usava essas palavras, mas a ideia é esta, que deixasse de fazer, porque a pessoa se torna infeliz. Tem pessoas que estão trabalhando num grupo de assistência e querem um resultado imediato e percebem que os assistidos às vezes não correspondem, a pessoa se aborrece, até se irrita. Então essa pessoa pode até materialmente estar ajudando aquelas pessoas, mas a si próprio não. Ela está agindo contra as suas inclinações. Então o que fazer? Ela tem que criar um recurso de avaliação, autoavaliação. Se ela de fato não tem condições mínimas de fazer aquilo por benemerência, melhor que não faça. Mas se a sua dificuldade é relativa, ela pode se esforçar e analisar as questões por um outro prisma. Aqueles assistidos
não têm muitas vezes percepção do recurso que recebem. Nós mesmos não temos noção de toda a assistência espiritual que estamos a todo momento recebendo. Deus nos deu um mentor espiritual, um guia espiritual, que os nossos irmãos católicos chamam anjo da guarda, que cada um tem o seu, que está sempre consigo e se esforça por nos ajudar. E nós reconhecemos isso? Ou somos apenas queixosos e os procuramos quando há uma necessidade orgânica, material ou mesmo moral? E o que recebemos, nós somos reconhecidos? Tanta coisa que nós recebemos, às vezes, de forma indireta. Eles não vêm falar no nosso ouvido, porque nós não ouvimos, não somos médicos, exceto os que o são, né? Mas vem através das pessoas, as pessoas que conosco convivem, elas nos auxiliam. Então, pode, mas depende de cada um. Sim. Eu vou deixar porque o tempo já terminou, vou deixar a 49. Isso. Não, já estou na 49, então vou encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua a partir das 50. Vamos fazer a prece de encerramento, né? Que nosso tempo já está se extinguindo. Eu vou pedir para a Jaque encerrar para nós, por favor. Pode ser. Obrigada. Então, primeiramente, gostaria de agradecer mais essa oportunidade, que, como disse o amigo Wilson, a espiritualidade está sempre nos protegendo, nos encaminhando, nos cuidando. E a gente realmente fica mais queixoso, né, do que agradecido quando se lembra disso. Então, a importância de momentos como esse, do estudo, dos livros, do aprendizado. Então, só temos que agradecer mesmo por esta oportunidade, por mais um domingo, estarmos aqui reunidos, aqueles que não puderam participar por compromissos, enfim, por outras razões. Gostaríamos de agradecer e pedir as bênçãos da espiritualidade amiga, dos mentores da nossa casa, Fé e Esperança, que sempre estão lá de braços abertos, nos esperando para nos confortar, para nos ensinar e para nos encaminhar da melhor maneira possível no crescimento e no melhoramento do nosso espírito, que é esse o motivo principal da nossa vinda aqui na Terra. Então, com o coração cheio de amor, de gratidão e de alegria, damos por encerrados os trabalhos no dia de hoje, desejando uma semana produtiva, com muita saúde, com muito amor e com muita paz no coração de todos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom domingo a todos. Obrigada Feliz igualmente a todos nós. Bom domingo a tchau. todos. Até domingo que vem. Até.